Um dos primeiros fundamentos associados com a engenharia de requisitos é compreender o que é um requisito propriamente. Então, a minha pergunta para vocês, o que é um requisito, né, quando nós falamos de software? Para vocês, o que é que vocês diriam ou definiriam como sendo um requisito de software? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas definições. Então, elas são um pouquinho antigas, mas elas permanecem verdadeiras até o momento. Então, não se preocupe em relação a essas datas aqui, tá, pessoal? Mas, por exemplo, essa daqui diz que um requisito é uma característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar para atingir os seus objetivos. Já Somerville diz que um requisito representa descrições das funções e restrições desse produto que está sendo desenvolvido. E o Swarebox, que é o corpo de conhecimento da engenharia de software, né, na sua versão de 2004, especifica que um requisito é descrito como uma propriedade que o software deve exibir para resolver algum problema no mundo real. Se nós olharmos aqui, todas elas são correlacionadas ou dizem, de uma forma geral, a mesma coisa, certo? E aí, esses requisitos, eles podem ser de naturezas, de tipos diferentes e podem ser vistos também sobre perspectivas diferentes, o que faz ele ser classificado como categorias também diferentes, em função, né, dessas formas diferenciadas de você visualizar o que seria um requisito para determinado produto. Então, o requisito, por exemplo, ele poderia ser inicialmente identificado como sendo requisito de produto e requisito de processo. Quando é que a gente pensa muito nessa classificação? Quando a gente está no início do projeto, né? Então, você tem um projeto de software, você precisa fazer o escopo desse projeto e você precisa saber dividir que requisito está associado ao produto propriamente dito e quais os requisitos que são ou que impactam o processo de desenvolvimento ou o roadmap para desenvolver aquele produto X ou aquele produto Y. E aí, muitas vezes, você precisa saber essa diferenciação de um se trata em saber os requisitos relativo ao processo, que tem um custo diferente, e outros requisitos relativo ao produto propriamente, que tem outro tipo de preocupação quando a gente está nessa etapa, né, de planejamento e de entendimento, né, do produto para fazer orçamento, para identificar quais são os recursos necessários. Outra forma também da gente visualizar os requisitos é em função das perspectivas das pessoas que vão utilizar esses requisitos ou que estão identificando esses requisitos. E aí entra os requisitos de usuário, né, e os requisitos de sistema ou requisito de software. Os requisitos de usuário, eles são vistos na perspectiva do usuário, o usuário que vai utilizar aquele produto. E normalmente ele dá a interação que existe entre o usuário, né, e o produto. E os requisitos de software, de sistema, eles são provenientes desses requisitos de usuário, mas eles têm um detalhe maior, né, e envolve outros pontos que os requisitos de usuário não conseguem, como é que se diz, refletir. Por exemplo, o requisito do usuário, ele não vai falar, por exemplo, de necessidades arquiteturais que precisa ser atendidas para que aquele conjunto de serviços ou de funções de usuário possa ser fornecida. Então, esses são requisitos típicos de requisitos de sistema, né, de requisitos de software. Você só consegue identificá-lo quando você faz uma análise melhor, né, dos requisitos de usuário e como aquele software vai precisar ser construído para que aquele requisito do usuário possa ser implementado. E aí, eles têm escopos diferentes. Então, a visão dos requisitos de software de sistema está mais voltado realmente para a equipe de desenvolvimento. Então, é descrito mais com jargões, né, que próprios de entendimento,
né, dos desenvolvedores ou dos engenheiros. E aí a gente tem uma outra categoria, que é a categoria que a gente trabalha bastante, é identificar os requisitos funcionais, que são as funções, né, que o sistema precisa oferecer, e os requisitos não funcionais, que são as propriedades, e os requisitos de domínio, que está relacionado muito com a área de negócio envolvida com aquele produto. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma dessas, mas de uma forma geral é isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, requisitos de produto e processo, como eu disse para vocês, eles entram muito nessa parte inicial do projeto, né? Quando você está concebendo o projeto e precisa saber, né, que requisito está associado ao processo de desenvolvimento, que requisito está associado ao produto, para que você possa, de uma forma mais realista, identificar recursos necessários, né, para executar ambas as coisas, para identificar os riscos, para identificar qual o perfil do time necessário associado àquele desenvolvimento. Então, os requisitos de produto descrevem as propriedades de um sistema ou produto, né, que buscam satisfazer os requisitos do negócio. Normalmente eles são especificados de uma forma bem alto nível, né, porque está nesse início de compreensão do produto que vai ser desenvolvido, e a gente tem, já nessa etapa, muitas vezes, a determinação, né, de como aquele produto precisa ser desenvolvido, que aí vem os requisitos de processo. Algumas vezes as instituições ou as empresas ou os seus clientes, eles definem, né, que tipo de processo precisa ser seguido para aquele sistema. E aí essas regras para o desenvolvimento, elas são ditas como requisitos de processo e que devem estar especificados também quando vocês estão desenvolvendo aquele produto, ok? O software deve ser desenvolvido usando o processo Scrum. Por exemplo, isso seria um requisito associado ao processo, ok? Seguindo, né? A outra forma da gente ver o requisito, né, como foi dito, é sobre a perspectiva, né, de quem vai lê-lo, de quem vai avaliar. E aí a gente tem duas principais perspectivas, certo? A perspectiva dos desenvolvedores, a equipe de desenvolvimento, arquiteto, que trabalha muito com os requisitos desse sistema, e a gente tem a perspectiva dos usuários, onde a gente verifica aqueles requisitos mesmo no nível, né, do usuário. Então, esses requisitos no nível do usuário, normalmente eles representam resultados desejados, né, para superar os problemas do mundo enfrentados por esse usuáriozinho aqui, ok? E aí, você precisa identificar quais são os requisitos de sistema que satisfazem esses requisitos de usuário. Então, nem sempre eles são um para um. Muitas vezes você tem um requisito de usuário sendo quebrado em vários requisitos de sistema, porque você precisa trabalhar realmente outros conceitos, como, por exemplo, a questão de segurança, os estilos arquiteturais, os padrões de projeto, e isso também entra como requisitos técnicos que vão estar sendo definidos e especificados para satisfazer essas necessidades do usuário que foram identificadas previamente, certo? Então, isso aqui tem muito a ver com o sistema que está sendo desenvolvido, e isso aqui tem muito a ver com o problema que está sendo resolvido na perspectiva desse usuáriozinho aqui, certo? Que isso aqui também, dependendo do tipo de usuário que você investiga, pesquisa, você vai ter um conjunto de requisitos bem diferentes. E aí, esses requisitos do sistema, ele contempla, né, a definição, por exemplo, né, de um projeto do sistema, né, uma arquitetura que precisa ser feita para satisfazer exatamente esses requisitos de sistema, que seriam as soluções desenvolvidas, que podem, na verdade, né, a especificação disso aqui pode envolver uma solução que contemple sistemas novos e sistemas legados, APIs existentes ou não. Então, tudo vai depender de como a gente precisa satisfazer esses requisitos do usuário dentro,
né, do contexto daquela empresa, que algumas vezes já existe um sistema que faz parcialmente esses requisitos de usuário e a gente quer complementar isso utilizando novos serviços, né, com tecnologias novas, mais inovadoras e que possibilitem uma maior segurança, um melhor desempenho, né, dentre outros aspectos associados a esse produto, ok? E aí vocês precisam pensar nesses requisitos como forma diferente. E a engenharia de requisitos, ela tem que tratar ambos, ok? Aí, o que é que acontece hoje? Hoje a gente tem um tempo de desenvolvimento sempre muito pressionado, né? Então, a gente precisa dar resposta rápida. E aí, o que acontece? Então, as metodologias ágeis, hoje, elas se preocupam muito com os requisitos do usuário. Até porque, por exemplo, no Scrum, quem define esses requisitos do usuário é o dono do produto, né, que entende da perspectiva lá do cliente e ele muitas vezes ele não tem conhecimento realmente, né, de como traduzir esses requisitos do usuário para requisitos de sistema. Então, tudo realmente está baseado no comportamento que aquele sistema oferece para o usuário final. Então, são usos mesmos. Então, ele não vê os requisitos nesse formato aqui. Aí, cabe à equipe, quando chegar dentro da sprint, tentar listar, né, requisitos que precisam ser desenvolvidos e feitos em níveis de sistema para que aquele requisito do usuário realmente possa ser atendido, ok? E aí esses requisitos de sistema muitas vezes ou tende a ficar perdido durante essa especificação, porque o Scrum não determina como eles podem ser documentados, né? Então, a gente utiliza um Kanban, mas normalmente aquele quadro Kanban é você explodir a funcionalidade em diversas tasks, essas tasks podem estar envolvidas esses requisitos de sistema, mas ele, se não tiver uma outra forma de documentar, ele vai ficar perdido, e a documentação realmente vai ficar o que se tem no backlog do produto, ok? E outra forma de classificar os requisitos é em função, né, deles serem requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais, eles especificam as funções ou serviços que o software executa. Por exemplo, trazendo aqui o SIGA, porque eu estou trazendo o SIGA, certo? Porque todo mundo aqui conhece, já usa o SIGA e sabe como ele funciona. Então, fazer matrícula. Então, o aluno, o sistema deve permitir o aluno fazer matrícula a cada semestre. Então, fazer matrícula é uma função, né? Ou efetivar matrícula é uma função que o SIGA precisa oferecer para o aluno, se a gente estivesse desenvolvendo um novo SIGA. Emitir o histórico do aluno, também seria uma função, não seria um serviço. E a gente tem também os requisitos não funcionais, que representam as restrições ou propriedades conhecidas como requisitos de qualidade. E que requisitos de qualidade são esses? É o desempenho, é a segurança, é a manutenibilidade, confiabilidade, usabilidade. Isso são considerados requisitos ou propriedades de segurança. E esses requisitos não funcionais, eles existem independente das funções. Então, meu cadastro, se eu digo que o meu sistema, meu produto, precisa oferecer segurança, então a segurança precisa estar inserida em todas as funções, né? Quando eu cadastro, quando eu emito um histórico, quando eu calculo, né, o CRA, né, que é ou então quando eu aloco uma disciplina a um professor, e assim sucessivamente. Então, por isso que eles se chamam uma propriedade, porque os requisitos não funcionais, eles são transversais às funções, ok? E muitas vezes eles podem ser muito mais críticos e muito mais difíceis de serem atendidos, porque eles impactam muito no pensar da arquitetura do projeto para oferecer as funções tendo como base essas propriedades, ser fácil de manter, ter um melhor desempenho, ser confiável, né, ter uma boa usabilidade e assim sucessivamente. Existem umas regrinhas, né, de formação, boas práticas, né, para a gente
adotar quando está descrevendo um requisito na sua forma tradicional. Por exemplo, quando a gente não está utilizando história de usuário, certo? A forma tradicional é exatamente essa. Então, todo requisito precisa ter um identificador, né, que seria, por exemplo, aqui eu estou dando exemplo, RF01, RF02, RF0X, aqui o X variando, né, de 1 a N, tá certo? Então, isso é uma forma de você conseguir identificar o conjunto, né, de requisitos que estão sendo implementados em determinada versão e manter a rastreabilidade do conjunto de requisitos que estão sendo liberados por versão do sistema. Então, isso aqui é muito bom quando você quer manter essa rastreabilidade, né, do que está sendo implementado. E por isso que se coloca realmente a necessidade da gente colocar um identificador. Esse identificador precisa ser único e uma vez utilizado para identificar o requisito, mesmo que esse requisito venha a ser removido em um momento posterior, então esse identificador não deve ser reutilizado, ok? Outro ponto, né, associado a essas regras ou a boas práticas de formação é colocar essa descrição. O software deve permitir que o responsável pela ação, mais a ação que precisa ser seguida. Exemplo, requisito RF011. O software deve permitir que o setor financeiro libere o pagamento dos funcionários. Então, isso é uma forma, certo? Padrão e recomendado da gente descrever os requisitos, né, de um sistema de software, né, no seu formato tradicional. Alguns outros exemplos, considerando requisitos funcionais, ou seja, que fornecem as funções que o sistema deve oferecer ao usuário de vocês. Aqui, ó, RF001, o software deve permitir que o coordenador do curso pesquise os dados cadastrais de um aluno. RF002, o software deve permitir que o aluno visualize seu mapa de frequência na disciplina que está matriculado. Quando considerando os requisitos não funcionais, então, todas essas boas práticas também são aplicadas, mas nesse caso a gente só tem que mudar o prefixo, né, para que a gente possa identificar mais claramente que aquela descrição de requisito se trata de um requisito não funcional. Nesse caso aqui a gente tem RNF, requisito não funcional 012. As consultas do sistema devem ser respondidas em menos de 3 segundos. E o RF020, o sistema deve estar disponível 24 horas por dia, nos 7 dias na semana, ok? Outro ponto importante quando se trata em requisitos não funcionais é nós considerarmos uma subclassificação dada pelo Somerville, né? Então, como eles podem ser de vários tipos, o Somerville ele sugere que esses requisitos não funcionais sejam agrupados em função de 3 grandes classes ou 3 grandes dimensões. Então, o requisito não funcional ele pode estar associado ao produto propriamente dito, né, que são os requisitos que especificam que o produto entregue deve se comportar de uma maneira particular, por exemplo, com um desempenho X ou com uma confiabilidade Y. A gente pode ter requisitos não funcionais associados à organização ou à instituição que vocês estão trabalhando, por exemplo, requisitos que são a consequência de políticas e procedimentos da organização, como padrões de processo, requisitos de implementação, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, são as políticas associadas à proteção dos dados. E a gente também pode ter requisitos não funcionais associados a entidades externas, como, por exemplo, requisitos legais, requisitos de interoperabilidade. Então, tudo que se encaixa aqui dentro é considerado como requisito não funcional, certo? É uma propriedade que o produto de vocês precisam atender. E eles podem ser divididos nessas 3 categorias.
Então, um requisito aqui para ficar claro, que eu não dei exemplo, né, do requisito externo, são um requisito legal. Se vocês estivessem trabalhando com jogos e fossem publicar esse jogo de uma forma internacional, o jogo de vocês precisa receber uma categoria, né, que identifica se aquele jogo tem uma violência alta, para identificar qual é a categoria de público-alvo. Então, isso é um requisito legal que todo jogo que vai ser publicado, por exemplo, nos Estados Unidos, precisa atender. E aí vocês precisam incorporar isso como fazendo parte dos requisitos não funcionais do sistema de vocês. Ok? Outro aspecto importantíssimo, né, quando se tratando desse ponto, é nós descrevermos esses requisitos de uma forma que eles possam ser quantificáveis e serem referências para a gente validar o requisito uma vez que ele foi implementado. E isso está bem associado mesmo ao requisito não funcional. Muitas vezes a gente diz o seguinte, ó, o requisito, um dos requisitos não funcionais do sistema seria assim, ó, o sistema precisa ser amigável. E aí você se pergunta, o que é amigável? E a ideia, como é que eu vou validar se o que eu implementei realmente está amigável ao usuário final? E aí se recomenda fortemente pensar em métricas, em referências numéricas ou formas de validar o que é amigável para o sistema de vocês. Se vocês descreverem simplesmente o sistema tem que ter uma boa usabilidade, esse requisito ele está ambíguo, ele não é claro e possivelmente a pessoa que for testar não vai conseguir verificar se ele realmente tem uma boa usabilidade, se você não deu uma referência do que é ser boa usabilidade para esse processo de validação. É por isso que se recomenda fortemente que todo requisito precisa ter referências quantificáveis para que ele possa ser validado em um momento posterior dentro desse ciclo de desenvolvimento. Algumas referências se tem disponível, certo? Se vocês querem trabalhar com desempenho, e aí vocês podem trabalhar com a propriedade de velocidade. E aí dá uma medida em relação a transações processadas por segundo, ou tempo de resposta de uma transação. Se a propriedade que vocês precisam validar está relacionada ao tamanho, então bota lá uma medida em relação a bytes ocupados em disco, ou bytes ocupados na memória RAM. Se está associado à facilidade de uso, você pode colocar o tempo de treinamento para que a pessoa possa realizar determinada tarefa sem incorrer nenhum erro ou com um número pequeno de erros, desde que você identifique qual é esse número pequeno e assim sucessivamente. Então, é bom vocês darem uma pesquisada sobre isso, certo? Medidas, né, para validar propriedades associadas principalmente aos requisitos não funcionais de sistemas, ok? E outro tipo de requisito, né, associado, que a gente poderia estar também identificando quando a gente faz essa identificação dos requisitos de um produto, é saber aqueles requisitos que estão associados aos domínios ou ao domínio específico, né, do problema que vocês estão tentando resolver. Então, você tem requisitos derivados de domínio, eles descrevem, né, as características do sistema e a qualidade que é demandada, né, pelo domínio. Por exemplo, se vocês estiverem trabalhando, né, na área de médica ou medicina ou numa área específica da medicina, você vai ver que tem vários requisitos específicos dentro daquele domínio de conhecimento, né, que inclusive pode ser levado para outros produtos que forem desenvolvidos sobre aquele mesmo domínio. Por isso que é importante, às vezes, você fazer essa subclassificação dos requisitos. Ele é um requisito funcional e de domínio,
Por quê? Porque se você está pensando na perspectiva de reuso, ele vai poder ser reusado em outros produtos, né, daquele mesmo domínio. Então, eles podem ser requisitos funcionais novos, eles podem ser restrições, e quando eu digo restrições, está associada a requisitos não funcionais, né, sobre requisitos existentes, ou computações específicas. Então, muitas vezes, os requisitos de domínio, né, se encaixam como natureza não funcional. Na maioria deles, são requisitos não funcionais, ok? Se requisitos de domínio não forem satisfeitos, o sistema também pode tornar-se não prático. E aí, algumas vezes, tem problemas associados à identificação desse domínio. Por quê? Porque muitas vezes nós conhecemos da área de computação, mas não conhecemos da área do negócio, da área do domínio, do problema que a gente está trabalhando. E aí, a partir disso, pode-se gerar entendimentos incorretos, né, sobre o que está sendo colocado para a gente resolver. É a mesma forma que quando a gente conversa com alguém que não é da área, né, de computação, e aí às vezes a gente utiliza jargões da computação de forma contínua, muitas vezes sem perceber, e a pessoa do outro lado não entende quase nada do que a gente está falando. Então, a gente tem esse mesmo problema quando vai trabalhar com pessoas, né, que são especialistas em áreas diferenciadas da nossa formação, ok? E um problema comum também quando a gente está tentando identificar os requisitos de domínio é que muitas vezes os especialistas do domínio não conseguem detalhar realmente os requisitos para que a gente possa, a partir daquela explicação dele, tirar os requisitos do produto, porque ele muitas vezes subentende que todo mundo conhece, que também é o que a gente faz continuamente. Então, a gente fala de forma resumida, fala de forma simplificada, né, achando que a pessoa está compreendendo e, na verdade, ela não está compreendendo nada. E isso é natural, certo? É super natural acontecer. Então, a gente tem que ter realmente essa preocupação e tentar evitar que isso ocorra nesse processo de identificação de requisitos. Então, exemplos de requisitos de domínio, para ser mais prático, né? Então, vocês podem perguntar, tá, entendi, e aí, como é que é esse requisito? Como é que é a cara desse requisito? Então, ó, requisito de domínio, bem claro para vocês, a forma como a UFPB calcula o coeficiente de rendimento, né, do aluno é específico da UFPB, então isso é um requisito de domínio. Então, esse requisito de domínio, ele entra como requisito não funcional, que precisa ser atendido pelo sistema acadêmico, né, do SIGA-A, que no nosso caso é o SIGA-A, certo? Outro requisito de domínio, a retenção dos impostos de uma nota fiscal é calculada da seguinte forma, porque é específico, né, de um domínio estabelecer como fazer essa retenção dos impostos, depende do estado que se está, né, que é a taxa de imposto e assim sucessivamente. O despacho dos caminhões ocorre sempre após a conclusão do carregamento. Também é uma restrição associada ao domínio do negócio. E aí vocês precisam identificar isso aqui como uma regra de domínio, uma regra do negócio que precisa estar especificado direitinho lá no produto de vocês. Dando uma resumida aqui, então, quando a gente trata dos fundamentos do requisito dentro da engenharia de requisitos, é preciso a gente saber que esses requisitos eles podem ser vistos na perspectiva do usuário, né, que são as interações entre usuário e sistema, em termos de seus usos, tá? E esses requisitos de usuário, eles precisam ser atendidos ou satisfeitos por um conjunto de requisitos de sistema. Então, esses requisitos de usuário e de sistema, eles podem ser classificados, né, como sendo requisitos funcionais, né, que fornecem funções, requisitos não funcionais, que são as propriedades ou restrições desse produto, e eles também podem ser requisitos funcionais e não funcionais de domínio, ok? E os requisitos não funcionais, eles podem ser subclassificados como sendo associado ao produto,
né, que está sendo desenvolvido, requisitos não funcionais associados à organização que incide, sobretudo na forma como se resolve, né, aquele produto, se resolve não, implementa, e requisitos externos que também precisam ser atendidos, se porventura vocês precisam trabalhar, né, com questões legais, por exemplo, ok? E aí eu estou deixando aqui nossa primeira prática, super importante, certo? Para a gente fixar um pouco mais esse conteúdo que é fundamental, certo? Então, com base em algum projeto desenvolvido ao longo do curso, né, de preferência ao projeto que vai ser retrabalhado nessa disciplina, então, eu quero que vocês descrevam 3 requisitos funcionais, 3 requisitos não funcionais e algum requisito de domínio, certo? E não esqueça de considerar nessa descrição as boas práticas colocadas aqui.